Quando a vida parece ter travado no mesmo ponto, o coração começa a duvidar se ainda há algo novo reservado. O tempo passa, as orações se acumulam, mas nada parece mudar. Essa sensação de estar preso, como se todo esforço fosse em vão, pode sufocar até a fé mais sincera. É nesse lugar que Deus escolhe falar de um jeito diferente. Ele não está apenas planejando um recomeço, Ele está preparando você para ir mais alto do que imaginava. A mente acostumada ao cansaço se pergunta se realmente vale a pena esperar. O corpo cansado pede descanso, mas o espírito sente que ainda não chegou no limite do que Deus pode fazer. Ele mesmo declara na sua palavra: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Essa promessa não fala de ficar parado, fala de ser levado a um nível mais alto, onde a fadiga não define os passos e onde a esperança renasce. A espera não é perda de tempo, é parte do processo. Cada instante em que parece que nada está acontecendo é, na verdade, um preparo silencioso. O coração está sendo moldado para suportar alturas maiores, a mente está sendo treinada para acreditar em possibilidades que antes pareciam distantes. Deus não coloca você em um lugar mais alto sem antes garantir que você terá força para permanecer. O sentimento de limitação pode ser forte, mas é justamente aí que o Senhor entra para mostrar que não é sobre o que você consegue alcançar sozinho. Ele quebra barreiras, abre portas que estavam trancadas e mostra caminhos que ninguém mais poderia criar. O mais alto não é conquista humana, é promessa divina. Você pode estar olhando ao redor e vendo apenas o mesmo cenário repetido, mas Deus já está movendo os bastidores. O que hoje parece pequeno e limitado será apenas ponto de partida. O Senhor está ampliando sua visão, está te preparando para um lugar onde você vai respirar novos ares, enxergar novas perspectivas e experimentar vitórias que só acontecem quando Ele leva para cima. Aproveito e peço apenas 1 segundo da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito importante para nós. O lugar onde você está pode ter sido suficiente até aqui, mas não é suficiente para onde Deus quer te levar. Chega um tempo em que o ambiente atual deixa de comportar o crescimento que ele está gerando em você. O desconforto que você sente não é acaso, é um sinal de que o Senhor está preparando algo maior. Quando o espaço parece apertado e nada mais encaixa, é porque está chegando a hora de ser conduzido a um nível mais alto. Esse desconforto pode se manifestar de várias formas. Sonhos que parecem grandes demais para caber no cenário atual, oportunidades que já não te desafiam, relacionamentos que não acompanham o ritmo da fé que Deus está desenvolvendo em você. É como se algo dentro de você dissesse que o ciclo presente já cumpriu o propósito. Esse incômodo não é derrota, é a voz do Espírito te chamando para avançar. A palavra confirma essa verdade quando declara: o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. Esse versículo é direto, quase como um despertar. O monte foi necessário por um tempo, mas não era o destino final. Deus estava conduzindo para além daquele lugar. Da mesma forma, há estações na sua vida que não foram feitas para serem eternas, mas transitórias. É fácil se apegar ao que já é conhecido, mesmo que limitado. O medo de perder o controle tenta te prender onde está, mas Deus não trabalha pelo medo, trabalha pela promessa. Se Ele está te movendo, é porque o que virá é maior do que aquilo que ficou para trás. Ele não retira nada sem antes preparar algo melhor. Quando o nível atual já não comporta mais você, tudo ao redor começa a perder o brilho. O que antes era suficiente agora parece pequeno demais.
Não porque você se tornou ingrato, mas porque a visão que Deus está dando é maior. O coração que antes se contentava agora anseia por algo novo. Isso não é sinal de ambição humana, é o Espírito Santo soprando direção. É nesse momento que surge a luta interna, permanecer no conforto do conhecido ou dar o passo de fé rumo ao novo. O mais alto nunca é alcançado no terreno da acomodação. É preciso confiar que o mesmo Deus que sustentou até aqui também sustentará no próximo nível. Ele não chama para alturas maiores sem antes fortalecer os pés. Se você sente que já não cabe mais no lugar onde está, não veja isso como rejeição, mas como convite. O Senhor está te chamando para subir, para viver o que ainda não experimentou. Ele não vai permitir que você se perca, porque a mão dele é firme. O nível atual foi apenas escola, mas a promessa está em outro patamar. Ser levado mais alto por Deus não acontece de um dia para o outro. Antes de colocar você em um lugar maior, Ele prepara o interior para sustentar o que virá. O processo nunca é sobre pressa, mas sobre firmeza. O que é construído rápido demais pode desmoronar fácil, mas aquilo que Deus trabalha no tempo certo permanece. Muitos confundem silêncio com demora. Mas, na verdade, é nesse tempo que o caráter está sendo moldado. Deus remove impaciência, fortalece a fé, ensina a depender dele em cada detalhe. Esse processo pode parecer doloroso porque exige renúncia, exige abrir mão de velhos padrões e aceitar que o controle está nas mãos do Senhor. Mas é justamente nesse esvaziar que Ele enche com algo novo. A palavra confirma isso com clareza. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Essa promessa garante que o processo não é em vão. Se ele começou a trabalhar, ele vai terminar. Não há risco de ser deixado pela metade, porque Deus não abandona o que começou a construir. O processo de ser elevado envolve aprender a confiar em degraus que ainda não são visíveis. É como caminhar em meio a uma neblina, onde você só enxerga um passo de cada vez. O coração quer ver o destino, mas Deus mostra apenas o próximo movimento. Isso não é crueldade, é cuidado, porque o mais alto exige confiança total. Há dias em que o processo parece retrocesso, situações que doem, perdas que machucam, pausas que confundem. Mas cada detalhe está alinhado ao propósito. O que parece perda pode ser apenas peso sendo removido para que você consiga subir sem ser esmagado. O que parece atraso pode ser a mão de Deus, segurando até que tudo esteja no tempo certo. O processo também revela quem realmente está disposto a permanecer. Muitos começam animados, mas desistem no meio. A diferença não está na força humana, mas na disposição de confiar em cada etapa. O mais alto não é para quem corre sem direção, é para quem permanece firme, mesmo sem entender. Deixar Deus conduzir é aceitar que a preparação pode ser desconfortável. Ele pode te afastar de lugares que não sustentariam o que virá. Pode fechar portas que pareciam boas. Pode silenciar vozes que antes você considerava importantes. Mas tudo isso é parte de um plano maior, fortalecer você para que, quando for levado mais alto, ninguém consiga te derrubar. O processo de ser elevado é a prova de que Deus não se apressa em entregar bênçãos que você não teria estrutura para carregar. Ele prefere preparar com paciência para que, quando o novo chegar, você permaneça firme. E esse processo já é sinal de amor, porque mostra que Ele se importa não apenas em te dar, mas em te sustentar. O Deus que te levanta em secreto também escolhe momentos para te colocar em destaque diante daqueles que não acreditavam mais em você. Não se trata de vaidade, nem de provar algo para os outros. Trata-se de testemunho. Quando o Senhor decide te levar mais alto, Ele faz de tal maneira que até quem duvidou é obrigado a reconhecer que só poderia ser obra dele.
As marcas da vergonha e do desprezo podem até ter te acompanhado por um tempo. Palavras duras, olhares de julgamento, lembranças que tentavam te prender ao passado. Mas Deus não permite que essas vozes sejam a última palavra. Ele transforma o cenário e faz do lugar da sua queda o mesmo lugar da sua exaltação. É assim que ele mostra que continua sendo soberano, fiel e justo. A palavra declara essa verdade com firmeza. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Salmos, capítulo 75, versículos 6 e 7. Esse texto é claro. Não é o homem quem decide até onde você pode ir. É Deus quem levanta. E quando Ele escolhe colocar mais alto, ninguém pode impedir. A elevação que vem de Deus não acontece apenas no íntimo, mas também se manifesta diante dos que desacreditaram. É o próprio Senhor que abre portas, que cria oportunidades, que muda situações impossíveis para mostrar seu poder. Quando Ele age, não há como negar. O que parecia impossível se torna realidade diante dos olhos de todos. Não é vingança, é justiça divina. Não é sobre humilhar quem duvidou, mas sobre glorificar o nome de Deus através da sua vida. Ele usa sua vitória para calar as vozes de acusação, não com palavras de confronto, mas com a realidade de uma transformação visível. Sua história se torna uma mensagem viva, um testemunho que ninguém pode apagar. Esse levantar público também serve para curar feridas internas. Muitas vezes, a maior dor não está na queda em si, mas nas vozes que zombaram durante ela. Quando Deus te coloca em evidência, Ele mostra que essas vozes não têm autoridade sobre sua vida. O que define seu futuro não são as opiniões, mas a promessa do Senhor. E talvez hoje você se sinta preso ao julgamento de outros. Talvez ainda carregue palavras que tentaram te paralisar. Mas a mão de Deus já está agindo, e Ele mesmo vai te levantar de tal forma que não haverá dúvida. O poder que te sustenta vem do alto. O mais alto que Ele preparou não é para vanglória, mas para que todos vejam que a fidelidade dele é real. Deus não te leva para cima apenas por você, mas para que a sua vida seja sinal do que Ele pode fazer. E quando esse levantar acontecer, até os que duvidaram vão ter que admitir: foi Deus quem te colocou ali. A grande mentira que o inimigo tenta colocar é que você só chegará mais alto quando for forte o suficiente, quando tiver todas as respostas, quando estiver perfeito. Mas o mais alto de Deus não depende da sua força, depende da graça dele. É justamente no ponto em que suas forças se esgotam que o poder do Senhor se manifesta com intensidade. Ele não espera que você seja invencível, Ele só espera que você confie. A vida insiste em ensinar que precisamos conquistar tudo por mérito, mas Deus trabalha em outro princípio. Ele abre portas que ninguém pode abrir. Ele coloca você em lugares que não conseguiria sozinho. Ele sustenta passos que seriam impossíveis pela lógica humana. Quando o céu decide agir, nenhuma limitação terrena pode impedir. A palavra confirma isso de forma poderosa. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Essa promessa garante que o avanço não depende da sua capacidade, mas da graça que transborda de Deus. Ele não te leva mais alto para exaltar sua força, mas para mostrar o quanto sua graça é suficiente. Quantas vezes você já tentou recomeçar sozinho e se sentiu frustrado? Quantas vezes acreditou que só alcançaria algo quando fosse capaz de segurar tudo com suas mãos? Mas a verdade é que a sua limitação não anula a promessa. Pelo contrário, ela abre espaço para que Deus mostre o quanto é poderoso. Se você tivesse força suficiente para chegar lá sozinho, não seria milagre,
seria mérito humano. Deus escolhe pessoas comuns, fracas e falhas para provar que sua glória não depende de habilidade. O mais alto que Ele está preparando não é recompensa para quem nunca caiu, mas graça para quem reconhece que não pode permanecer de pé sem Ele. É nesse lugar de dependência que o sobrenatural acontece. A caminhada pode parecer desigual, mas não é. Cada passo que parece pesado está sustentado por mãos invisíveis. Cada porta que parecia trancada foi destravada pelo poder de Deus. Cada limite humano é apenas cenário para o Senhor mostrar que não há impossíveis diante dele. O mais alto que Deus tem para você não será sustentado por diplomas, dinheiro ou reconhecimento humano, mas pelo favor dele. A graça vai além do que você poderia conquistar. O favor dele abre caminhos que sua força jamais abriria. Se hoje você se sente fraco, não veja isso como sinal de derrota. Veja como oportunidade de experimentar a força que vem do céu. O mais alto não é para os perfeitos, é para os que confiam. E quem entrega a fraqueza para Deus, descobre que a graça é sempre suficiente para levar mais alto. Esse é o momento de abrir o coração diante de Deus sem medo e sem reservas. Você pode estar cansado, sentindo que já tentou de tudo e não tem mais forças para subir sozinho. Mas o mais alto que o Senhor preparou não depende da sua capacidade, depende da graça dele. Quero te convidar a fechar os olhos agora e deixar que essa oração seja também a sua. Entregue cada peso, cada limitação, cada medo. Vamos juntos clamar para que Deus te levante e te leve além do que você jamais imaginou alcançar. Pai amado, entramos na Tua presença neste momento com humildade e fé. Sabemos que não é pela nossa força que chegaremos mais alto, mas pela Tua graça. Senhor, entregamos diante de Ti cada cansaço, cada frustração, cada situação que tentou nos paralisar. Reconhecemos que somos limitados, mas cremos que o Teu poder se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Deus, olha para cada coração que ora comigo agora. Muitos estão se sentindo presos, sem perspectivas, com a sensação de que a vida travou. Mas sabemos que esse não é o fim, é apenas o ponto de partida para um novo tempo. Senhor, sopra ânimo fresco, renova a coragem, fortalece a fé de cada pessoa. Que nesse instante o Espírito Santo traga a convicção de que o Senhor está conduzindo para lugares mais altos. A Tua palavra diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque, capítulo 3, versículo 19. Nós tomamos posse dessa promessa agora. Que os nossos pés sejam firmados para alcançar o que parecia impossível. Que cada um aqui seja sustentado pela Tua mão para caminhar em terrenos que nunca imaginou. Pai, declaramos que nenhuma palavra contrária, nenhuma acusação, nenhum medo terá poder de impedir o Teu propósito. Todo espírito de derrota e de limitação caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a esperança floresça novamente no coração de quem pensava em desistir. Que a fé se levante como um fogo que não se apaga. Senhor, pedimos que Tu abras os céus sobre cada vida. Que novas oportunidades, novos caminhos e novos sonhos sejam liberados. Que cada pessoa entenda que o mais alto não é apenas sobre conquistas visíveis, mas sobre intimidade contigo, sobre viver na Tua presença em plenitude. Deus, nós Te agradecemos porque cremos que esse levantar já começou. Não veremos apenas com os olhos da fé, veremos também no natural o cumprimento da Tua promessa. Onde havia estagnação, veremos movimento. Onde havia silêncio, veremos resposta. Onde havia medo, veremos coragem. Pai, guarda cada um que está orando agora.
Sustenta-os nos dias difíceis, lembra-os de que nunca estão sozinhos. Coloca em cada coração a certeza de que o Senhor está conduzindo para alturas maiores. Oramos confiantes de que o teu plano é perfeito e declaramos em nome de Jesus: nós seremos levados mais alto, não pela nossa força, mas pelo teu poder. Amém. O mais alto que Deus tem para você não é sonho distante, é promessa viva. Mesmo que hoje o cenário ainda pareça pequeno, o Senhor já está ampliando o horizonte. Ele não te chamou para permanecer limitado. Ele te chamou para viver uma vida firmada na graça e sustentada pelo poder dele. A palavra nos lembra: ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20. Essa verdade precisa ecoar dentro de você. Deus não faz pouco, Ele faz além. O desconforto que você sente não é sinal de derrota, é sinal de que o ciclo está mudando. O processo pode parecer lento, mas é intencional. O Pai está preparando o interior antes de manifestar no exterior. Ele está te fortalecendo em silêncio para que você permaneça firme quando for levado para mais alto. Não aceite como definitivo o lugar onde está agora. O que hoje é limitação será testemunho amanhã. Sua história está sendo escrita pelo próprio Deus, e cada capítulo aponta para a vitória. Você é filho amado, herdeiro da promessa, sustentado pela graça. Nada poderá impedir o que ele já determinou. Se essa mensagem tocou sua vida, não deixe que ela fique só em você. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ser lembrado de que o mais alto está no plano de Deus. Sua atitude pode ser resposta para outro coração que clama em silêncio. Deixe nos comentários a sua declaração de fé. Deus vai me levar mais alto. Cada palavra escrita será como semente plantada, um ato público de confiança no Senhor. E se você deseja aproximar sua conexão com Deus, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada espiritual dia após dia. E guarde essa certeza: não importa onde você esteja agora, o Pai já está preparando o terreno para te elevar. O mais alto não é apenas sobre conquistas, é sobre viver no centro da vontade de Deus. Caminhe com esperança, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Vá confiante, Deus vai te levar mais alto.